curtir, comentar e compartilhar as nossas publicações. Bem, no programa de hoje vamos falar um pouco, juntamente com a nossa querida Patrícia, né? Sobre dependência emocional, tá? Fica conectados com a gente, porque nós vamos falar de tudo um pouquinho que envolve esse tema. Então, vamos todos juntos em uma só conexão, tá bom? Quando falamos em dependência emocional, está definida, né, caracterizada a um apego excessivo a outra pessoa, que pode ser amigos, família, entre outros, né, um cônjuge. Então, assim, sempre vai estar relacionado esse apego excessivo a outra pessoa. O dependente, ele quer ser o centro, né, do mundo do outro e acaba sufocando a vida do outro, porque ele vai estar sempre tendo aquela pessoa como o centro de tudo ali da vida dele e como se fosse incapaz de viver sem aquela pessoa. Uma das partes envolvidas deixa de querer ficar juntas por prazer e começa a se sentir, né, obrigadas a permanecerem juntas dentro de um relacionamento. Nós sabemos que tudo aquilo que perde o prazer de estar junto, né, o gostar de estar perto, de estar um perto do outro, junto ao outro, acaba começando a baixa autoestima, não é isso? Com certeza. Mas, né, para dar continuidade ao programa de hoje, eu gostaria de que a nossa querida Patrícia, né, pudesse partilhar um pouquinho, afinal de contas, o que é a dependência emocional, Patrícia? Vamos lá? Boa tarde a todos, e um tema bastante complexo, mas também bastante presente no dia a dia hoje, né? Sim. Somente em consultório. A gente entende que a condição da dependência emocional, a gente acaba destacando principalmente na relação amorosa, né, de parceiros, dentro de uma relação conjugal, mas não necessariamente ela se fixa somente aí. Ela também é percebida em qualquer tipo de relação, pode ser mãe e filho, pode ser irmãos, pode ser até entre amigos, a dependência ela pode estar presente, tá? Exato. A gente parte do princípio da teoria do apego de Bowlby. Eu não vou aqui destrinchar a teoria, sim, mas a gente fala então que Bowlby descreve a qualidade então e a maneira como as relações são estabelecidas desde tenra infância, ou seja, desde o nascimento. E aí, realmente, a maneira como essas relações elas vão se vinculando e se estabelecendo é que a gente percebe, então, no futuro, como essa condição da dependência emocional ela acaba transparecendo, tá? Então, a gente pode entender que muitas vezes, e a gente não está trazendo aqui como uma regra, mas dentro da teoria mostra que quando a pessoa não consegue, em alguma maneira, se sentir amada o suficiente, tá? Então ela passa a ter no outro uma fixação, tá? E enxergar esse outro como uma tábua de salvação. Sim. Né? Então passa a ser um relacionamento disfuncional, que nós chamamos. E aí é como se existisse a partir daí uma necessidade, tá? Ou uma ilusão de ter o controle da situação. Sim. Então, quando isso acontece, a busca pelo amor e o reconhecimento da outra pessoa, ela passa a ser uma ideia fixa, né? Então, o que acontece? A pessoa passa a viver de acordo com a vida do outro. Quer fazer tudo junto, resolve os problemas desse outro, porque dessa forma é como se eu tivesse, então, de fato, o controle da vida do outro. Exatamente. Então, aquele que é dependente, ele acaba se afastando e abandonando as próprias necessidades e passa a ter como objetivo somente
a vida desse outro. Então, isso acaba trazendo, de fato, um processo de autoabandono e, consequentemente, de autodestruição. Então, quando isso ocorre, o prejuízo a longo prazo acaba sendo e acarretando a vida emocional, né? Porque são tantos sentimentos negativos que são adquiridos e vividos durante essa relação, que isso acaba se transformando em sintomas. Sim. Né? E aí o prejuízo muitas vezes vem em forma de doenças psicossomáticas, ou seja, aquilo que o corpo começa a manifestar como sintoma: taquicardia, sudorese, fadiga, enfim, a gente pode enumerar aqui muitos sintomas psicossomáticos, mas dentro da área e da esfera psicológica, dentro da condição dos transtornos mentais, a ansiedade e depressão acabam sendo muito presentes nessas pessoas que são dependentes emocionais. Acho que cabe ressaltar aqui a condição de que quem é dependente emocional na relação não é um só. Exatamente. Muito bom. Acaba acontecendo uma codependência. Muito bom pontuar isso, viu, Patrícia? Porque às vezes temos essa linha de pensamento que é só um e é ambas partes, né? Exato. É a relação dependente. Exatamente. Né? Emocionalmente. É como se fosse uma retroalimentação. Então eu preciso me manifestar de determinada forma, eu me comporto de determinada forma e o outro vai reagir a isso, alimentando-se também dessa mesma forma de relacionamento. Né? Então a gente percebe o quê? Um declínio da autoestima. Né? Com certeza. E quando a gente fala de autoestima, a gente não está trazendo aqui aquela condição única de um cuidado com a aparência, né? Com o corpo, mas a gente está falando aqui da condição do auto-amor. Sim. Né? E aí, decorrente dessa autoestima, a gente percebe também dificuldades em tomar decisões dentro dessas sintomatologias, né? Então, eu sempre necessito da opinião do outro para que eu possa, de fato, tomar as minhas próprias decisões. Nunca vai tomar uma decisão sozinho, né? Sim. Por mais que a pessoa é capaz, né, tomar essa decisão sozinha, mas uma vez que está altamente dependente do outro, ele jamais vai tomar qualquer decisão ou atitude só. Uhum. Dificuldade de se posicionar, né? Então, olha, eu tenho um ponto de vista sobre determinado tema, então a pessoa acaba se omitindo, né? E se isolando dentro daquele pensamento, porque ela acaba não acreditando em si. Ela só precisa ser validada pelo que o outro diz, né? Então, ela só passa a acreditar naquilo que é, de fato, validado pelo outro. Então, essa é uma das grandes importâncias, se auto-observar, né? Porque muitas das vezes começa de uma forma ali, quietinho, né? Quando a pessoa vem observar, já está a longo prazo, né? Muitas das vezes. Sim, e muitas vezes é acometido, né, também pela condição do não merecimento. Sim. Né? Então, olha, como se eu não merecesse uma relação saudável, né? Então eu acabo ficando nessa relação aqui mesmo, do jeito que está, porque eu não sou capaz, talvez, de manter um relacionamento que possa ser saudável. Por exemplo, a negação também é um dos sintomas que pode surgir, como eu olhar para aquela realidade, né, e acreditar que aquilo é passageiro ou diminuir o valor que aquilo tem. Por exemplo, uma traição. Né? Olha, aconteceu de ambos os lados, a gente não está aqui priorizando, mas a traição, como eu disse, a relação ela pode ser em todos os níveis. Então, não, aconteceu só agora, não vai voltar a acontecer, né? Então, eu acabo minimizando aquilo e negando aquela condição, porque eu não mereço ter um relacionamento saudável. E assim, quando eu me coloco nesse lugar de não merecimento, muitas vezes eu acabo me sujeitando a situações mesmo sem perceber, né? Então eu me dedico
24 horas àquele outro, né, de uma forma exagerada, né, e da mesma maneira a minha expectativa se torna exagerada, porque eu quero que o outro corresponda àquilo que eu entrego. Sim. Né? Muitas vezes pode ser ou por medo de perder essa relação, seja ela em que nível for, pode ser um amigo, né, um familiar ou o próprio parceiro, como também o medo mais frequente, que é o medo da solidão. Sim. E aí é onde está a parte da inferioridade, né? Que a pessoa pode entrar nessa parte de se sentir inferior, mesmo sem se auto-perceber. Sim. E aí passa a ter, então, situações, né, que a gente percebe do relacionamento abusivo. Sim. Né? Que também pode existir em todas as esferas, tá? Ou eu passo a resolver problemas do outro consequentemente pela inconsequência daquele outro que não consegue se enxergar. Então eu passo a me dedicar e resolver e fazer o tempo todo essa situação. E esquecendo de si mesmo. Exato. Viver para si, né? Sim. E aí, André, será que a gente consegue identificar características em pessoas que têm essa condição da dependência emocional? Essa é uma boa pergunta, sabe? Gostei. Gostei dessa pergunta. Então, passa a exigir, né? O dependente emocional, ele começa a exigir que passe mais tempo com ele ou com ela. Então, assim, inibindo até mesmo de ficar com seus amigos, familiares. Uma relação exclusiva. Exatamente. Ele quer chamar a atenção, quer ser a atenção, na verdade. E outro ponto, né, outra característica importante, Patrícia, é que ele começa a fazer chantagens, sabe? Para que a outra pessoa desmarque os seus compromissos. Então, assim, vai tendo até mesmo um ciúmes ali excessivo, e aí começa a fazer essa chantagem para que o outro comece a desmarcar os compromissos, para que tenha essa atenção única e exclusiva para esta pessoa que está passando pela dependência emocional. Ou seja, são características de fazer anulação de si mesmo, né? Exatamente. Então, é quando eu deixo de existir para viver a vida do outro. Isso. Né? Pois é, uma grande armadilha isso, né? E como? E como? Mas assim, será que teria como evitar ou identificar a dependência emocional, Patrícia? Será? Talvez a gente tenha aqui algumas pistas, né? Mas só um minutinho, desculpa te interromper. Antes da Patrícia responder, deixa aí nos comentários. Será que tem como identificar a dependência emocional ou como evitar? E aí deixa aí nos comentários que vamos estar interagindo com vocês. Acho que uma outra coisa que pode ser deixada também é assim. Sim. De tudo que foi falado até agora, eu me identifico? Sim, com alguma dessas deixa aí nos situações? comentários. Né? Acho que é tão interessante quando a gente traz temas como esses, porque a gente está falando do que permeia a vida de todos nós. Exatamente. Né? Nós aqui não estamos isentos da possibilidade de viver relações como essa. Sim, né? Com certeza. Porque é algo tão sutil dentro das relações que a gente muitas vezes nem se percebe vivendo e vivenciando aquilo. Quando vem perceber, já está algo, né, assim, bem abalado, né? Assim, um relacionamento já está dentro dos sintomas. Né? Exatamente. Já está o adoecimento em todas as esferas, tanto física quanto emocionalmente, né? Com certeza. Mas voltando à sua pergunta. Vamos lá? Será que é possível, de fato, a gente conseguir evitar? É o que a gente acabou de dizer, mas talvez como se identificar dentro disso e o que fazer, né? Então, quais são as pistas ou dicas que a gente tem aí, que a gente pode de fato percorrer para que a gente possa se tornar dentro das relações emocionalmente saudável, né? Talvez aqui a primeira é quando a gente se propõe, dispõe a praticar alguma atividade, né? Um hobby, né? Que nos torne de fato assim
percebedores daquilo que a gente gosta de fazer. Né? Exato. Que pode ser uma atividade física, que pode ser um artesanato, que pode ser uma caminhada, enfim. Quando eu me coloco de fato a buscar fazer atividades que tragam a mim a possibilidade de uma atividade que eu não preciso estar com o outro necessariamente o tempo todo, eu começo a trazer para mim, dentro dessa esfera, um pouco mais de sentido para a minha vida. Né? Com então, certeza. olha, eu começo, né, literalmente sentir outras emoções, outras possibilidades de vivências. Né? E aí, seguindo nessa linha, a gente pode pensar também na possibilidade de investir em relacionamentos sociais, né? Então, com amigos, com outras pessoas da família, ou seja, talvez entender um pouco que algumas carências, né, que existem dentro das relações, elas não precisam necessariamente serem supridas somente pelo parceiro ou pelo amigo, né? Mas que você pode diluir isso socialmente, né? Então, isso pode ser através de uma atividade social e de um contato social, onde você possa trocar ideias, onde você possa ampliar a tua visão de mundo, né? E onde você também possa ser indivíduo, né? Onde você possa manifestar a sua opinião sobre coisas, sobre valores, sobre situações, e assim crescer individualmente para que esse espaço da relação tenham mais conteúdos, tenham conversas e não somente essa retroalimentação da dependência. Né? Além disso, buscar ter objetivos constantes, né, desafiadores, que pode ser dentro de um trabalho, né, que pode ser um estudo que você venha a desenvolver ao longo da sua vida, e não necessariamente precisa ser um curso de formação. Olha, de repente eu quero aprender a fazer crochê. Né? E então, mas que traga significado, né? E aí, uma dica dentro dessa dica é incentivar o outro a fazer o mesmo, né? Procura uma atividade que você gosta, onde você possa fazer individualmente, né? Olha, de repente, aprender uma língua nova, tocar um instrumento, né? A praticar um esporte especificamente, onde essas atividades ela possa despertar a admiração do outro, né? Olha, puxa, ele está fazendo de repente uma atividade e está se dando tão bem, e isso também alimenta a relação saudável, né? Então essa possibilidade de muitas vezes trazer para a relação a admiração, ela diz respeito à condição de estar com o outro pelo que o outro é. Né? Então, estar inteiro com o outro, ser inteiro para estar inteiro com o outro do jeito que ele é. Com certeza. Né? E por último, né, não finalizando, mas focar em si mesmo. Em que sentido? Né? Dar sentido à vida. Então, qual é a minha missão nesse mundo? Né? Qual é o meu propósito de vida? Então, a gente está falando aqui também a respeito de uma condição talvez mais existencial, né? Que todos nós não estamos aqui por acaso, né? Todos nós temos uma missão para realizar, né, dentro dessa esfera, que nos leva realmente a desempenhar, pode ser dentro do trabalho, pode ser numa atividade espiritual, no terceiro setor, com doação, né? De tempo, é o trabalho voluntário. Então, é trazer de fato um significado maior, né? Que está além de só estar por aqui, mas existir de uma forma significativa, né? E quando isso acontece, você está dando um passo e um olhar além da relação, né? Exatamente. Então, é abrir e ampliar a condição da tua existência. E aí, não menos importante, né? E puxando sardinha para o nosso lado aqui, claro, de fato investir em psicoterapia, né? Quando os sinais de dependência eles começam realmente a surgir, a aparecer, o que vai garantir talvez essa relação mais saudável é autoconhecimento, né? Com certeza. Então, quando eu me percebo dentro dessas relações,
Eu preciso de fato olhar e resgatar a possibilidade de cuidar de mim, emocionalmente falando, para que assim eu possa cuidar desse outro no sentido da relação. Exatamente. E a importância, né, de estar sempre tendo esse olhar, né, para dentro de nós mesmos, né? Opa, o que é que está faltando aqui? O que é que eu preciso melhorar? Né? Assim, e daí vai perceber o que está precisando ou faltando. Verdade. Nessas relações, né? Tem 3 coisas importantes. A primeira é se aceitar, sim, né? Muito do bom. jeito que você é, ser honesto consigo mesmo, né? E desejar, acima de tudo, dias melhores. É esperança, né? Isso. Que a gente carrega e a gente traz, porque o amor, ele é leve e prazeroso. Com certeza. O nosso programa está começando a chegar ao final, Paty. As horas passam bem rápido, Não é? né? Tá tão bom, tá? Mas assim, antes de finalizar o programa, eu e a Patrícia, nós gostaríamos de deixar uma reflexão, né? Então, amar a si mesmo é o começo de um relacionamento para a vida toda. Autor desconhecido. Né, Patrícia? Forte, né? Até me arrepiou aqui. Mas esse é o relacionamento que a gente precisa começar conosco mesmo, né? Com nós mesmos, dentro de nós. E para isso, né, não hesite. Se você vê que está precisando, que está apresentando isso, alguns sinais e sintomas da dependência emocional, procure a ajuda de um profissional, no caso de um psicólogo, de sua inteira confiança, tá bom? Vamos aos abraços? Vamos? Vamos sim. Gostaria de mandar um abraço para minha mãe, né, meu pai, que não perde o programa, minha avó também, um forte abraço. Gostaria de mandar um forte abraço também para a Vera e o seu esposo Miguel, lá em Conceição do Coité. Um forte abraço, muito obrigada pelo carinho de vocês. Um abraço também para Alice e Cláudio, em Conceição da Feira. É da feira ou de feira? Não sei dizer. Sei que ele falou da feira, então vamos lá, né? Então, um forte abraço para todos vocês, quem está nos assistindo aqui. Deise Freitas, um forte abraço, Deise, para você. Josi, enfermeira, um forte abraço, Josi. Geisa Santana, um forte abraço. Ângelo também, um forte abraço. Tem mais rock para a gente mandar abraço? Analice, um forte abraço. Maria Conceição, um forte abraço. Leandro. Ô, Dona Goia, um forte abraço. Dona Goia é nossa telespectadora aqui, de carteirinha. Forte abraço. Tem mais? Repete para mim, por favor. Elândia, um forte abraço. Tem mais? E você, Patrícia, tem algum abraço aí para mandar para a galera? Quero mandar um abraço para minha mãe, né, que está agora baianando, vivendo aqui comigo na Bahia. Também para os amigos aqui de Pé de Serra, né, aqueles que foram meus alunos e se tornaram amigos. Também para as pessoas de Riachão, que é onde eu resido. Gostaria de deixar um abraço forte, em especial para a Vaneide e o Adelmo, que são pessoas muito queridas. E também para o Gabriel, meu noivo, lá em Salvador. Opa, que maravilha! Gostaria de deixar aqui um forte abraço para todos vocês que estão nos assistindo, tá? O pessoal está comentando aqui no YouTube. Um forte abraço para cada um aí. Muito obrigada pelos comentários de vocês. Agradecer também as mensagens que chegaram no meu celular, no privado. As pessoas perguntando sobre o tema
do programa passado sobre saúde mental, muitas pessoas interagindo, muito obrigada por cada um que mandou mensagem. E é isso aí, você sentiu alguma dúvida, né? Teve alguma dúvida de algum tema aqui, pode mandar mensagem aqui através das nossas plataformas, né? Do YouTube e também do Facebook, que a gente vai estar assim, respondendo com maior carinho para todos vocês. Gostaria de deixar aqui um comunicado, né? Um aviso. Em virtude do carnaval, no próximo sábado, né, dia 10, nós não vamos estar apresentando o programa Conexão Psicologia. Então, desde já agradeço a compreensão de todos e um bom carnaval a todos vocês. E voltaremos no próximo sábado, depois do carnaval, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, gente. Missão cumprida?